Olá, turma do sétimo ano, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de matemática. Na aula 1, nós iremos conversar sobre os números da pandemia. Números, gráficos, taxas, porcentagens. A crise de saúde causada pelo novo coronavírus é permeada pela matemática. Lidar com dados é parte da rotina dos especialistas em saúde. Sem números precisos, não dá para saber o que está de fato acontecendo, muito menos fazer projeções e orientar a sociedade contra erros, imprecisões e até má-fé. Então, nesta aula, nosso objetivo é identificar tabelas e gráficos e seus principais elementos no contexto da pandemia. Esta aula está dentro do eixo Probabilidade e Estatística. Como vocês perceberam, o nosso foco vai ser tabelas e gráficos. Antes de apresentarmos o conteúdo, eu vou deixar algumas reflexões para fazermos. Vamos pensar? O que é o novo coronavírus? Vocês conhecem sua origem e a forma como ocorre o contágio? Onde vocês costumam buscar informações sobre o coronavírus? Quais os meios de acesso à informação? Eles são confiáveis? Vocês já pararam para pensar no caminho que dados da pandemia fazem até chegar aos cidadãos? Pois é, nesse momento eu peço que vocês deem uma pausa nesse vídeo e façam uma reflexão a respeito desses questionamentos. Eles são muito importantes para darmos continuidade à nossa videoaula. Para responder ao primeiro questionamento, eu vou apresentar um vídeo produzido pela BBC News Brasil, retratando o que é o Covid-19 e seus sintomas. Vamos lá? Como o coronavírus pode afetar o corpo? O coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Ou quando a gente toca uma superfície, uma mesa, por exemplo, onde essas gotas caíram e colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. É por isso que uma das recomendações mais importantes feitas por virologistas é exatamente para a gente lavar as mãos com frequência. E também para a gente tentar manter uma distância de cerca de 2 metros de outras pessoas. Mas e se isso não funcionar e contrairmos o novo coronavírus? Eu sou a Laísa Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou contar o que pode acontecer com o corpo de quem tem a Covid-19. Vamos lá! Como é principalmente um vírus respiratório, começa infectando a garganta. Ele não pode se reproduzir sozinho, precisa sequestrar o mecanismo das nossas células. E o que ele faz é se fixar às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta. Nessa posição estratégica, ele usa as proteínas que ficam na superfície como se fossem uma lança para penetrar na membrana de nossas células. Ele ultrapassa a membrana e já começa a dar à célula a ordem para produzir mais vírus. Em pouco tempo, o corpo pode produzir de 10 mil até 100 mil cópias. Quando estão prontas, destroem a célula de origem e começam a infectar as vizinhas. É quando o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combater esse invasor. Por isso, começamos a sentir desconforto e dor na garganta. A partir daí, vai para os tubos brônquicos, que são as vias aéreas que chegam até os pulmões e causam inflamação nas mucosas que revestem esses tubos. Isso gera irritação e é por isso que a gente começa a tossir. Aí a resposta inflamatória se intensifica porque o corpo está combatendo o vírus e, como consequência, aparece a febre. É nesse ponto que começamos a nos sentir mal e perder o apetite, por exemplo. É importante lembrar que a maioria das pessoas infectadas, 80% de acordo com a OMS, desenvolve apenas sintomas leves, como febre e tosse. 14% vão ter sintomas mais graves, como falta de ar e dificuldade para respirar. E 6% ficarão em estado grave, enfrentarão insuficiência pulmonar, falência de órgãos e risco de morte.
A maioria das pessoas se recupera da Covid-19 sem necessidade de tratamento específico. Elas fazem repouso, consomem bastante líquido, tomam paracetamol. Mas a situação pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões, que é onde causa inflamação, que é a pneumonia. O problema não é apenas a infecção, mas como o nosso corpo responde a ela. Para impedir que a infecção domine nossas células, nosso corpo se defende, produzindo substâncias químicas bastante agressivas. No caso da pneumonia, acaba criando uma congestão nos pequenos sacos de ar na base dos pulmões, os alvéolos. Essas pequenas estruturas são as que normalmente se enchem de ar e, através de suas paredes, ocorre uma troca gasosa, pela qual o oxigênio chega ao sangue e nos livramos do dióxido de carbono. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, ocorre insuficiência respiratória. E o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não consegue funcionar. Quando o corpo não recebe o oxigênio necessário, o paciente deve ser hospitalizado e possivelmente ficar ligado a um respirador. Um dos especialistas consultados pela BBC compara a resposta inflamatória a uma guerra, na qual dois exércitos lutam entre si, mas às vezes as bombas caem sobre a população civil ou sobre um hospital ou um museu, mas não atingem o inimigo. Em outras palavras, a resposta do sistema imunológico pode ser tão potente que acaba danificando o tecido onde o vírus está alojado. Uma pergunta que muitos se fazem é se o coronavírus fica nos pulmões ou se pode infectar outras partes do corpo. Alguns especialistas acreditam que a infecção pode sim se espalhar do nariz até o reto. Um estudo publicado na revista científica The Lancet é inconclusivo, mas sugere que a Covid-19 poderia causar danos a outros órgãos, como o coração, fígado e rins, e também a sistemas como a circulação sanguínea. Considerando estudos sobre outros coronavírus, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, acredita-se que esse seja o caso sim. E isso pode explicar por que alguns pacientes tiveram diarreia e dor abdominal, além dos outros sintomas que a gente já comentou aqui. Mas, gente, nada disso está 100% confirmado, porque para isso precisa da análise de autópsia e essas informações estão apenas começando a chegar. Isso também vale para as dúvidas sobre possíveis danos a longo prazo. Cicatrizes pulmonares e redução da função pulmonar foram relatados em alguns pacientes, mas a grande maioria até aqui se recuperou completamente. Essas são informações que vão poder ser determinadas com precisão no futuro. Agora, o foco está em ajudar a recuperação dos pacientes em situação mais grave, criar uma vacina e tentar evitar a propagação da doença. As informações desse vídeo foram feitas com base em uma entrevista com William Schaffner, que é professor de Medicina Preventiva e Doenças Infecciosas da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. Gostaram do vídeo? Foram apresentadas diversas informações importantes e eu gostaria de destacar algo. Este vídeo foi produzido por uma fonte confiável e este é um dos grandes desafios da pandemia que estamos enfrentando. São informações diversas sendo divulgadas em redes sociais, em sites, enfim, nas mais diversas fontes. E a nossa preocupação é justamente analisar e identificar as fontes confiáveis para que as informações corretas cheguem até nós. E como essas informações chegam até nós? Vamos analisar isso agora. Os números da pandemia. Tudo começa nos hospitais e no sistema de saúde, onde profissionais registram os casos confirmados e os óbitos relacionados à doença. Esses informes são consolidados pelas secretarias estaduais de saúde e pelo Ministério da Saúde. Desta gigantesca base de dados, pesquisadores e jornalistas extraem informações que nos permitem construir gráficos e buscar respostas para a crise. Dando continuidade à nossa videoaula, vamos conhecer mais informações sobre tabelas. Tabelas que são arranjos sistemáticos de dados numéricos dispostos de forma para fins de comparação. Essa disposição é feita em colunas e linhas. A apresentação em formas de tabela deve expor os dados de modo fácil e que deixe a leitura mais rápida. Vocês conhecem os elementos essenciais de uma tabela? Vamos conhecer agora. Uma tabela estatística possui os seguintes elementos essenciais:
título, corpo e fonte. Não se preocupem, eu vou apresentar um exemplo onde vocês irão conhecer cada um desses elementos. Agora vamos ao conceito. Título. O título informa o conteúdo do corpo da tabela, maneira completa, concisa e indicando a natureza do fato estudado. Corpo. Corpo é o conjunto de linhas e colunas que contém as séries verticais e horizontais de informação. E fonte. Já que falamos tanto de fonte dela ser confiável, então não pode deixar de ser um elemento essencial. A fonte é o indicativo, no rodapé da tabela, da entidade responsável pela informação. Agora, eu vou apresentar um exemplo de tabela para que os conceitos que foram apresentados fiquem ainda mais claros. Como vocês podem observar na tela, a tabela apresentada mostra casos de coronavírus no Brasil por estado. Estas informações foram extraídas do jornal O Povo na data de 23 de março de 2020. De acordo com a tabela, dos 5 estados mais afetados pelo novo coronavírus, o Ceará encontra-se na terceira posição, perdendo apenas para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Como vocês podem observar, o Ceará registrou 322 confirmações de Covid-19. Esses dados são da Secretaria de Saúde do Estado, que são divulgados em boletins diários. Então, nesta tabela, a gente vai identificar os elementos que são essenciais. O primeiro elemento que não pode faltar em uma tabela é o título. E nesta tabela, o título é Casos de coronavírus no Brasil por estado. Outro elemento indispensável para uma tabela é o corpo, que são os dados distribuídos em linhas e colunas. E conforme já orientamos, a fonte também é um elemento essencial. Nesta tabela, a fonte é o jornal O Povo, que foi publicado no dia 23 de março de 2020. Compreenderam? Conseguiram identificar os elementos? Fácil, não é? Agora, vamos conhecer o conceito de gráfico, quais são os seus elementos indispensáveis e quais os principais tipos de gráficos que existem. Conforme vocês podem acompanhar na tela, gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Vocês conhecem os elementos essenciais de um gráfico? Então, para que a gente possa construir um gráfico, é necessário o título. Assim como nas tabelas, o título é um elemento essencial na construção de gráficos também. A legenda é outro elemento fundamental na construção de gráficos. Porém, como eu mostrarei nos exemplos, existem alguns gráficos que não necessitam. Já conseguimos compreendê-lo sem a necessidade de legendas. Porém, conforme também mostrarei nos exemplos, outros gráficos necessitam da legenda para que o leitor consiga fazer a sua correta compreensão. E por fim, conforme apresentamos também nas tabelas, a fonte de pesquisa é essencial na construção de um gráfico, pois é através dela que conheceremos a fonte e se a mesma é confiável. Tipos de gráficos. Acredito que ao longo da formação estudantil de vocês já tenham conhecido alguns desses gráficos, então vamos revisar. Tipos de gráficos. Gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de linhas, gráficos de setores, pictogramas, dentre outros. Vamos conhecê-los?
O primeiro gráfico a ser apresentado como exemplo, ele foi publicado em uma reportagem intitulada Doença mata mais idosos, pessoas com doenças cardíacas e negros. Este gráfico é um exemplo de gráfico de colunas. Algumas informações importantes sobre esse gráfico merecem ser destacadas. O Ministério da Saúde brasileiro divulgou uma análise sobre 1.985 mortes ocorridas no Brasil. Os dados indicam algo semelhante ao que se viu em outros países. Por exemplo, a incidência maior entre homens. No Brasil, eles são 48% da população, mas são 60% dos pacientes que morreram com Covid-19. E conforme vocês podem observar no gráfico, um desequilíbrio também é visto na idade das vítimas. Os brasileiros com até 19 anos representam menos de 1% das pessoas que morreram de Covid-19. No gráfico, você vê a quantidade em valores absolutos de pessoas que morreram por Covid-19 dentro do grupo apresentado pelo Ministério da Saúde. Conforme vocês podem analisar, foram 9 de 0 a 19 anos, o que representa, conforme a informação da reportagem, menos de 1% do total de mortes. Já as pessoas com mais de 60 anos são 72% dos mortos. Há outro que é a presença de doenças pré-existentes ou comorbidades em 70% dos mortos. Os dados do Ministério da Saúde também mostram disparidade de raça ou cor de pele. Os negros são quase 1 em cada 4 hospitalizados, mas 1 em cada 3 mortos. Especialistas dizem que isso pode indicar desigualdade de acesso à saúde, mas isso ainda está sob estudo. Vocês perceberam que era uma reportagem ampla sobre essa temática, sobre as vítimas de Covid-19, mas as informações que estão sendo apresentadas no gráfico são referentes à faixa etária. Como vocês perceberam, está distribuídas em colunas a quantidade de pessoas dentro de um grupo de 1.985 pessoas que morreram. Vamos identificar os elementos nesse gráfico? Primeiramente, temos o título, que neste gráfico é 7 em cada 10 mortos eram idosos. Vocês percebem que nesse gráfico não há necessidade de legendas para identificarmos as informações, pois elas já estão claras nas colunas do referido gráfico. Outro elemento essencial é a fonte. No caso, os dados foram informados pelo Ministério da Saúde. Fonte totalmente confiável. Agora eu vou apresentar um outro exemplo de gráfico este que foi publicado pelo jornal O Povo, na reportagem Coronavírus no Nordeste. Ceará lidera com folga casos confirmados na região. O gráfico utilizado neste exemplo é um gráfico de barras. Uma informação importante. Muitas literaturas apresentam o gráfico de colunas e este gráfico que vocês estão observando como gráficos de barras, diferenciando que o gráfico de colunas é chamado de gráfico de barras verticais e este gráfico que vocês estão observando, gráfico de barras horizontais. Então, vocês podem se deparar com esta informação, com essa divisão de tipos de gráfico também. Porém, o que eu estou apresentando aqui são os dados mais comuns, gráfico de colunas e gráfico de barras. Neste gráfico, conforme vocês podem observar, que foi publicado pelo jornal O Povo em 23 de março de 2020, no Nordeste, o Ceará lidera o número de casos, com grande diferença entre o segundo estado mais afetado. Como vocês podem observar, a Bahia, que registra 63 infectados. Isto na data de 23 de março de 2020. O Ceará está com 164 casos, conforme está destacado no gráfico. Analisando os elementos, vamos identificá-los. O título, casos de coronavírus no Nordeste, como vocês podem observar.
Neste gráfico também não há necessidade de legenda, pois as informações já estão claras. E a fonte, que foi o jornal O Povo, a partir de dados da Secretaria Estadual de Saúde do Ceará. O próximo gráfico ele foi publicado na reportagem Doença já atinge todas as cidades médias e grandes e agora avança pelo interior. Este gráfico é do tipo gráfico de linhas, isso mesmo. O título do gráfico é Espalhamento da doença pelo Brasil. Não se sabe a data exata em que o novo coronavírus desembarcou no Brasil, mas o primeiro caso de Covid-19, a doença causada por ele, foi registrado em São Paulo no dia 26 de fevereiro. A partir dali, o vírus começou a se espalhar pelo país, primeiro pelas rotas aéreas entre as capitais e os principais centros urbanos, depois pelas rodovias que interligam as cidades brasileiras. Como vocês podem observar, no dia 28 de março, havia casos registrados em 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes. E essa informação é possível concluí-la a partir da análise da legenda. Como a gente vai já ver nos elementos essenciais, a legenda aqui ela é fundamental. Sem ela não conseguimos compreender a informação apresentada. Podemos observar também neste gráfico que no dia 28 de abril havia casos registrados em todos os municípios com mais de 100 mil habitantes. Conseguem observar essa informação? Nos municípios pequenos, o primeiro caso surgiu em 14 de março. Os dados são do Monitora Covid-19, um sistema criado em 30 de março por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vamos agora analisar e identificar os elementos essenciais nesse gráfico. Primeiramente, não pode deixar de existir o título, Espalhamento da doença pelo Brasil. Agora sim, como vimos, a legenda nesse gráfico ela é essencial para podermos compreendê-lo. Então, temos aqui a legenda de cores, a fonte, que é outro elemento essencial, que neste caso é o site Monitora Covid-19, um sistema criado pelo IBGE e a Fundação Oswaldo Cruz. Mais um exemplo de gráfico, este agora denominado gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico de pizza. Esse gráfico foi publicado no site Comscore com reportagem intitulada América Latina, o impacto midiático do coronavírus nas redes sociais, com dados coletados entre os dias 1º e 29 de março de 2020 nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter, por usuários da América Latina. Vamos analisar este gráfico. Segundo seus elementos, temos aqui o título, que é tipo de publicações com a palavra coronavírus ou Covid-19 por plataforma. No caso, as plataformas são Facebook, Instagram e Twitter. Com milhões de pessoas trabalhando em casa e escolas fechadas em meio da pandemia Covid-19, não é de se surpreender que se registre um aumento na quantidade de publicações e interações nas redes sociais. De acordo com esses dados, Argentina, Chile, Paraguai e, claro, o Brasil são os países da região que mostraram a maior porcentagem de mudanças nas publicações e interações multiplataforma de mídias sociais durante o mês de março, em comparação ao período do ano anterior. E aí, esses dados, como vocês podem observar, eles estão registrando que tipo de buscas, que tipo de postagens foram feitas a partir dessas palavras, coronavírus ou Covid-19 por plataforma. Como vocês podem observar, links a notas detalhadas, entrevistas e conferências são os que predominam no Facebook. Como a gente pode identificar a partir do que foi apresentado, 41% dos vídeos tinham a palavra coronavírus ou Covid-19 na hora da sua postagem, 33% usaram links com esses termos, 24% alguma foto relacionada a esses dois termos
e 2% utilizaram os termos na postagem de seus status. No Instagram, predominam fotos e vídeos de notícias de última hora sobre personalidades que foram diagnosticadas com o vírus. Como vocês veem, no Instagram, 72% postaram fotos relacionadas a estes dois termos, coronavírus ou Covid-19. No Twitter, notícias de última hora, com estatísticas e gráficos de contágio locais, recomendações e dicas predominam no dia a dia. E aí que fica a nossa preocupação com a postagem dessas informações. Quem está postando? São confiáveis? Lembram daqueles questionamentos que fizemos no início da nossa aula? Então, temos que ter muito cuidado ao fazer postagens, ao compartilhar informações nas redes sociais, sem conhecermos a fonte, se a mesma é confiável. Fica a dica para cada um de vocês. E por fim, não podemos esquecer da fonte, elemento essencial na publicação de gráficos. No caso aqui desta reportagem, a fonte foi o site Comscore, a partir de dados coletados pelos usuários nas redes sociais. Hora da atividade. A proposta é fazer uma pesquisa de uma reportagem atual sobre o coronavírus, Covid-19, pandemia, que contenha pelo menos um tipo de gráfico dos vários exemplos que foi apresentado na nossa videoaula. Após a pesquisa, vocês irão copiar o link e postar o mesmo no grupo de WhatsApp, no grupo 7º ano de nossa escola. Após fazer a postagem, vocês irão aguardar a postagem dos demais colegas, escolher uma das reportagens postadas e fazer um comentário sobre ela. Vocês podem comentar alguma informação presente nos gráficos ou mesmo comentar a temática geral da reportagem escolhida pelos colegas. Vai ser um momento de muita interação e tenho certeza que vai ser muito bacana. Antes de finalizarmos nossa videoaula, vamos retomar o nosso objetivo inicial, identificar tabelas e gráficos e seus principais elementos. Acredito que após a apresentação de todos os exemplos de gráficos e tabela, a apresentação dos elementos e destacarmos todos eles em cada gráfico e na tabela, acredito que o objetivo foi atingido. Mas, para concretizá-lo de fato, façam a atividade com muita atenção, escolham reportagens com fontes confiáveis e compartilhem com os demais colegas. Para finalizarmos nossa videoaula, informo que continuo trabalhando de casa, aguardando as atividades para darmos o feedback posteriormente. Desejo a todos bons estudos e quaisquer dúvida que possa existir, é só entrar em contato. Até a próxima aula!